crianças, tudo bem com vocês? Nas aulas passadas, nós vimos que após a escravidão, como muitas pessoas ficaram livres, eles precisaram arrumar algum tipo de emprego, alguma função, Então, nós já aprendemos sobre os mascates, que eram os comerciantes, que eles saíam de vila em vila, cidade em cidade, levando seus produtos, como tecidos, calçados e ferramentas. Hoje nós vamos aprender, então, o capítulo 8 sobre outros trabalhadores livres. Vamos lá? Então, vocês viram aí que nós estamos na página 80, Início do capítulo 8. Acompanhe a leitura comigo, ó. Outros trabalhadores livres no campo. Você já viu um carro de boi? Em alguns municípios do Brasil, como Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, há um desfile de carros de boi que acontece anualmente em 13 de junho. Hoje, esse meio de transporte é pouco usado, mas já houve um tempo em que era comum ouvir o som da roda de madeira estalando, gemendo, cantando. Usando a força dos bovinos, os carros serviam para transportar cargas como cana-de-açúcar nos engenhos. Então, observem as duas imagens que nós temos aí, Primeiro, nós temos uma foto de 2015 e aí embaixo nós temos uma pintura de 1822. Olha que diferença, Então, desde essa época, eles utilizavam o carro de boi. Por quê? Porque não tinham outros meios de transporte, como, por exemplo, não tinha trem ainda, Não tinha nem sequer um caminhãozinho que eles puxavam qualquer outra coisa. Então, o que eles utilizavam para carregar coisas pesadas? A força dos animais, E aí, vocês acham que esses animais já estavam aqui? Ou como que nós estamos estudando desde quando os portugueses chegaram ao Brasil? Será que eles que trouxeram ou aqui já existiam, prontos para aprender? Vamos lá, então. Então, na página 80, é só para a gente conversar mesmo, não precisa responder, tá bom? No município onde você mora, há carros de boi como os que aparecem nas imagens? Então, em Rio Preto, tem bastante carro de boi? Tem alguns, Não tem muito, porque Rio Preto já é uma cidade maior, Mas ainda assim, entre os bairros, a gente até de vez em quando encontra um carro de boi por aí, Pessoas às vezes pegando uma reciclagem, Mas ainda, assim, não é muito comum a gente ver. Em cidades menores, no interior, do Brasil, tem mais. Acho que aqui tem, mas ainda são poucos, E quando vocês veem esses carros de boi na rua, vocês, sei lá, eles são chamados dessa forma ou são conhecidos por outros nomes? Eu falo carroça, e vocês falam o quê? E o que eles costumam transportar? Igual eu falei pra vocês, normalmente quando eu vejo um carro de boi, uma carroça, ela tá levando ou algum entulho ou um pouco de reciclagem. E aí, as que vocês já viram, elas costumam carregar o quê? O que elas transportam? Na verdade, quando a gente vê, não tem o boi puxando, normalmente é um cavalo, E o que eles têm sempre carregando, Eles carregam a mesma coisa, todos os carroceiros, Ou cada um carrega um tipo de produto? O que vocês já viram? Conversem aí em casa com os familiares e se quiserem podem me contar também. Olha lá então, quem andava com um carro de boi era chamado de carreiro, ó. O carreiro era um trabalhador livre no Brasil colonial. Havia outras pessoas livres trabalhando no campo nesse período. Então, quem que vocês já estudaram aqui nesses capítulos anteriores, Vocês viram nas aulas passadas que tinham os feitores, Os mestres de açúcar, artesãos, padres, tinham os ex-escravizados, Aqueles outros, os mascates, Todos esses trabalhavam nesse período colonial aí. Estão lembrados de todos os que nós já estudamos? Agora nós vamos para a página 81, descobrir um pouco do trabalho nas fazendas de gado. Acompanhe a leitura comigo, Você sabia que quando os portugueses aqui chegaram não havia bois nem vacas? Foram eles que trouxeram esses animais para o Brasil. Vocês ouviram bem, viu? Eles que trouxeram. Então, o que eu perguntei agora há pouquinho para vocês, se os animais já existiam aqui. Não existiam, não tinham nenhuma espécie desses animais. Então, vieram, dentro
dos navios, os portugueses que trouxeram, porque eles sentiam a necessidade de transportar esse açúcar, né? Então era muito pesada essas cargas, então eles precisavam transportar de alguma outra forma, né? Eles acharam então mais fácil trazer esses animais para o Brasil, né? E fazer aí os carros de boi, construir essas carroças, colocar os carros de boi para puxar essa carga. Então, ó, inicialmente o gado foi criado nos próprios engenhos, né? Lá no litoral, perto do mar. Os bovinos eram utilizados para mover as moendas, né? Eles faziam então até a força, né, bruta, como se fosse uma máquina de hoje. Eles puxavam a máquina para moer a cana. Então ele também era usado para transportar a cana, puxar o arado. Então colocavam aqueles, pareciam umas pás gigantes, né, na terra para abrir a terra para poder plantar, e eram os bois que puxavam, né? Hoje a gente tem máquina que faz tudo isso, né? Isso é tudo um trabalho mecanizado, e antigamente eles não tinham nada disso. Então, quando precisava de uma força maior que a do homem, eles utilizavam esses animais. Além disso, a carne e o leite complementavam a alimentação. Com o couro eram confeccionadas arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. Devido à expansão da produção açucareira, então eles começaram a produzir muito mais açúcar, né? E com o solo bom para o cultivo, que se localizavam no litoral, a criação de gado foi deslocada para o interior. Iniciou-se assim a ocupação do sertão. Então o sertão era uma região mais longe, né, dos centros urbanos, onde as pessoas já moravam, um local mais afastado. Então, como ali no litoral o solo era bom para plantar cana, né, cana de açúcar, eles, para criar o gado, eles tiveram que adentrar mais ao Brasil, mais no sertão, ir mais longe, porque ali a terra já estava sendo ocupada para outra coisa, né, para plantio da cana. A criação de gado exigia poucos trabalhadores, então era um serviço fácil, né? Porque normalmente o gado comia o quê? Come a graminha, né? Que já tá ali no pasto, eles ficam, né? Tinha que dar só água, né? Às vezes a água eles criavam um animal já perto do rio, né? Porque não tinham essas coisas que a gente tem hoje para colocar alimento, água pro gado. Eles eram criados mais soltos, né? Então exigiam poucos trabalhadores, ó, o vaqueiro e alguns auxiliares. Entre eles predominavam os trabalhadores livres, mas havia também africanos escravizados. Então ainda assim existiam algumas pessoas escravizadas que também trabalhavam com gado. Então olha lá. Antigamente, olha lá, em 1640 a gente ainda não tinha foto, então por isso que nós temos aí uma imagem, né, uma pintura. Se vocês olharem bem de pertinho, né, tem os escravizados ali na moenda, moendo a cana, e quem fazia essa força da moenda eram os bois, olha lá, eles estão amarrados e com a força deles, né, rodando em volta dessa moenda, eles iam moendo a cana. E também tem aí um outro carro de boi que eles estão carregando cana de açúcar, né? Então, era para isso que os carros de bois eram utilizados. Então, agora vamos prestar atenção que temos duas atividades, tá? A número 1 nós só vamos conversar e a número 2 vocês vão responder. Número 1, ó, observe a imagem desta página. Em quais atividades os bois são utilizados? Então, acabei de falar para vocês, né? Eles são utilizados o quê? Para moer a cana, né? Que mais? Para puxar o arado, que nós lemos aí em cima, para preparar a terra para um plantio, né? Que isso era usado na agricultura. Que mais? Para transportar a cana, né? Olha lá, em que outras atividades eles costumavam ser utilizados nesse período? Então, nessas três principais atividades que eu falei para vocês, né? No transporte de cana, para movimentar as moendas para moer a cana, e na agricultura para puxar o arado. Então, o carro de boi, os bois eram utilizados nessas três principais atividades. Agora, número 2, ó, sobre a criação de gado no Brasil colonial. Respondam as questões abaixo. Por que os bois passaram a ser criados no sertão? Então, por que eu falei para vocês que tinha as plantações, o cultivo, né, da cana-de-açúcar no litoral? Por que os bois precisaram se deslocarem para o interior, para o sertão? Por quê? Letrinha B, ó. Que tipo de mão de obra era empregado na criação de bois?
Então, eu falei aí para vocês, né, que exigia poucos trabalhadores e falei os trabalhadores que trabalhavam aí nas fazendas com gado. Quem eram eles? Quais eram esse tipo de mão de obra que eu falei para vocês? Respondam aí na letrinha B. Agora nós vamos para a página 82, ó. Acompanhe a leitura comigo. Os caminhos do gado na colônia. Foi a partir das áreas canavieiras da Baía de Pernambuco que a pecuária se estendeu para o sertão. Então, como lá não cabiam os gados por conta que eles cultivavam muita cana-de-açúcar, então não tinha como os gados ficarem no meio da cana, né? O gado precisava de espaço, então eles foram mais adentro do Brasil, para o sertão, né? No interior do Brasil. Olha lá, o gado era criado solto e alimentavam-se de pastagens naturais, como eu falei para vocês, né? Ainda não tinha as tecnologias, não faziam cercado, não colocavam as comidas, a água para eles, né? Então, eles se alimentavam do que tinha ali e bebiam a água de algum rio, né? Então, precisava estar perto de alguma fonte de água. Olha lá, na Bahia, a criação de gado acompanhou o curso do Rio São Francisco. Como os currais se localizavam às margens do rio, então curral é o quê? O local onde o gado é agrupado e recolhido. Então, onde tem gado chama curral. Ele ficou conhecido como o Rio dos Currais, porque os animais precisavam de água. Então, por isso que esses animais ficavam ali perto do rio. Senão, né, ninguém sobrevive sem água. Em Pernambuco, no litoral para o interior, o gado seguiu em direção ao rio Paraíba e os currais se estenderam até a região atual do estado do Piauí. Então, vocês podem observar aí, ó, lá no norte do Brasil, né? Essas áreas vermelhas aí do mapinha. O riozinho é azul aí no mapa, né? Uma fonte de água, Rio São Francisco e Rio Parnaíba. Vocês observam que a parte vermelha é onde ficavam os gados, então eles precisavam ficar aí em volta do rio. Com o avanço da pecuária, então como foi crescendo, né, a criação do gado, ó, vilas e povoados começaram a se formar no interior do Brasil. Então, que nós observamos o mapa aí ao lado, né? Então, as pessoas foram indo mais para o interior, formando vilas, né? Assim que iniciou o surgimento de muitas cidades. Número 3, ó, vamos responder aí. A pecuária se expandiu do litoral para o interior, seguindo duas direções. Responda as questões a seguir. Letra A. Por que a expansão da pecuária acompanhou o curso dos rios? Então, por que os gados ficavam perto dos rios, né? Vocês vão responder aí na letrinha A, como eu já falei para vocês na leitura. Letrinha B. O que aconteceu com as áreas do interior que foram ocupadas pela pecuária? Então, lá no sertão, que cada vez mais foram chegando pessoas para trabalhar com esse gado, o que foi acontecendo com essas regiões, com essas áreas, né? Elas foram o quê? As pessoas foram indo, elas foram o quê? Povoadas, foram surgindo o quê aí que eu falei para vocês? Agora, então, nós vamos para a página 83, né? Aprendermos sobre outros trabalhadores livres da colônia. Então, acompanhe a leitura comigo, ó. Os missionários e os bandeirantes. Entre as pessoas livres da colônia havia também padres jesuítas e bandeirantes. Os jesuítas instalaram aldeamentos religiosos chamados de missões e fundaram colégios para catequizar os indígenas. Então, né, tinham uns padres que também vieram com os portugueses aqui para o Brasil. E os padres, eles iam fazer missões, eles queriam evangelizar os índios, né? Porque os índios não tinham religião, eles acreditavam muito nos fenômenos da natureza, no sol, na lua, nessas coisas assim. Então, os portugueses, eles eram muito católicos, então eles queriam catequizar os indígenas nessa época, né? Então, esses padres organizavam essas missões e eles adentravam o Brasil para pegar essas pessoas, né, e ensinar o cristianismo, ensinar uma religião para eles, por isso catequizar, né? Então, olha lá, ó, a princípio, né, então no começo, o que eles faziam? Eles criaram esses locais nas vilas e cidades do litoral. Mais tarde, dirigiram-se para o sul e o norte do atual território brasileiro. Então, além dos
padres jesuítas, nós temos também os bandeirantes, olha aí. Já os bandeirantes organizaram expedições para o interior da colônia. Como vimos, seus principais objetivos eram, olha lá, o que eles faziam? Capturar indígenas e descobrir ouro e pedras preciosas. Então, esses bandeirantes, né, eles foram usados pelos portugueses para lutar contra esses indígenas rebeldes e os escravos que eram fugitivos, né? Então, eles capturavam essas pessoas e conforme eles iam adentrando, né, a colônia, formavam essas expedições, eles também foram descobrindo o ouro e as pedras preciosas. Então, observem aí, ó, nessa época os territórios estavam divididos entre Portugal e Espanha, como mostra no mapa abaixo. Então, eu coloquei um mapinha para vocês um pouquinho aí mais pertinho para vocês observarem, ó. Então, olhem aí, ó, na mãozinha, ó. No ladinho direito, né, as terras eram leste, né? Nós falamos que fica no leste, então elas pertenciam ao Portugal. E onde tem a mãozinha, a setinha vermelha é oeste, elas pertenciam à Espanha, né? Então, cada pedacinho aí pertencia a um lado de Portugal e outro da Espanha. Então, era dividido, né? Que tinha o objetivo de acabar com a disputa do território, para eles pararem de brigar. Mas, como fala aí, ó, logo Portugal começou a invadir o território dos espanhóis. Então, eles não respeitaram, né? Essa divisão. As atividades, ó, vamos continuar a leitura, dos jesuítas e dos bandeirantes contribuíram para expandir as fronteiras da colônia portuguesa na América. Então, fronteira, o que é fronteira? O limite. Então, essa linha foi adentrando mais, ela foi indo mais para a esquerda. Então, Portugal foi ficando cada vez mais com um espaço maior, assim, nessa linha imaginária que existia aí, nessa linha de Tordesilhas. Então, imaginem que a linhazinha vermelha, ela tá indo um pouquinho para a esquerda. Então, o território, a partezinha do Brasil aí que pertence a Portugal, foi aumentando. Então, né, só pra gente concluir a página 83, tem uma perguntinha aí pra gente conversar. Ó. Número 1. De que maneira jesuítas e bandeirantes contribuíram para a expansão do território brasileiro? O que é expansão? É para aumentar, né, o território. Então, essas pessoas de Portugal, o que eles fizeram, né, os bandeirantes e os missionários? Eles foram indo para onde? Então, eles foram adentrando o território, né? Foram instalando povoamentos, né? Mais para esquerda, que era o local que não fazia parte da terra deles, né? Então, eles foram entrando aí, colocando, fazendo vilas, morando, foram se mudando pro sertão do Brasil, né? E os bandeirantes, né, também. Então, eles iam em busca de índios e de pedras preciosas também no interior, né? Então, eles também iam, faziam expedições rumo ao interior do Brasil aí, nesse pedacinho. Eles foram, então, expandindo, foram aumentando a sua fronteira, aumentando o seu território. Igual eu falei para vocês, imaginarem que a linhazinha vermelha que tem aí no mapa, ela tá indo para a esquerda, né? Para a esquerda, lá para a página 82. Então, esse pedacinho aí do mapa do Brasil, ele foi aumentando essa linhazinha vermelha em rumo lá para a página 82, para o lado esquerdo. Então, ó, agora nós vamos para a última página de hoje, a página 84, né? Nós vamos ver como eram as missões dos padres jesuítas. Então, olha lá, acompanhe a leitura, ó. As missões jesuíticas. Desde o início da colonização, então desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, no século XVI, a Igreja Católica tinha presença no cotidiano dos colonos, né? Então, as pessoas que vieram de Portugal, eles eram católicos, né, da religião do catolicismo. Então, especialmente pela ação dos jesuítas, que eram esses padres. Nas vilas e cidades do litoral, eles criaram colégios para a educação dos filhos dos colonos. Então, eram colégios católicos, tá? Também se encarregaram de catequizar os indígenas, né? Como eu disse para vocês. Quem é da religião católica sabe que existe a catequese, que as crianças vão até a igreja aprender sobre a religião católica. Então, era isso que os jesuítas faziam. Eles iam atrás dos índios catequizar, ensinar a religião deles lá de Portugal, que eles trouxeram para cá, que era o catolicismo. Só que esses ensinamentos, né, da religião, não era para
o indígena que queria, né? Eles não respeitavam o que o indígena acreditava, de sua cultura, sua tradição, né? Eles até violentavam, né? Eles forçavam os indígenas a se tornarem católicos, a aprenderem o português para poder ler a Bíblia, né? Então, isso daí foi imposto, né? Continuando a leitura então, ó. Para isso, os jesuítas aprenderam algumas línguas de origem tupi-guarani e seguiram para o interior do território. Nessas áreas, fundaram grandes povoados chamados missões. As principais missões se situavam no norte do Brasil, acompanhado do curso do rio Amazonas, e no sul. Nesses povoados, os indígenas tinham uma rotina de oração e trabalho, que começava bem cedo, pouco antes do nascer do sol. Então, eles iam às missas, cultivavam a terra, criavam animais, coletavam plantas e fabricavam diversas ferramentas com técnicas de artesanato. Parte do que coletavam e dos produtos que faziam era vendido aos colonos na escola. Tinham aulas para aprender a ler e escrever e para decorar as orações católicas. Então, observem aí, ó, uma outra imagem, né, de 1760, olha, representação de indígenas e jesuítas atravessando um rio na região do Chaco, que compreende parte dos atuais territórios do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina. Então, olha aí, número 2, observe com atenção a imagem acima e responda. O que os indígenas estão fazendo? Então, o que nós estamos vendo aí? Então, eles estão atravessando um rio, né? E tá perguntando o que eles levam. Então, o que eles estão levando? Ó, bois, cavalos, tem as carroças que tem alguns produtos, algumas coisas dentro, né? E os indígenas, o que? Eles estão ajudando os jesuítas a atravessarem esse rio aí, certo? A número 3 não precisa fazer, tá bom? Nós não vamos conversar com ela, sobre ela nesse momento. Então, obrigada pela aula de hoje, por vocês terem prestado atenção, tá? Na correção, depois eu vou mandar o meu livro grifado para vocês. Se vocês quiserem grifar as partes mais importantes, tá? Estará lá na correção. Até a próxima aula. Um beijinho.